Olá, eu sou Vitória Souza, graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Ceará, e é com grande prazer que eu vou apresentar o trabalho intitulado Diferentes Condições de Crescimento para os Grãos de Kefir de Leite. Ele é mais um trabalho realizado no Laboratório de Laticínios da UFC, feito por mim e meus colegas Saulo Rocha, Gisele Almada e Francisca Lívia Machado, sob a orientação da professora Juliane Carvalho. Inicialmente, o que é o kefir? O kefir, ele consiste em uma bebida fermentada de caráter ácido e viscoso. Além disso, é levemente gaseificada e alcoólica. Ela provém da fermentação dos grãos de kefir, podendo ser feita com leite ou água. A bebida pode apresentar probióticos, que têm ação benéfica no funcionamento do intestino. A estrutura dos grãos de kefir apresenta textura gelatinosa e viscosa. Essa estrutura é composta por uma matriz de isopolissacarídeos e proteínas, formada por bactérias ácido-láticas, leveduras e bactérias ácido-acéticas, todas elas coexistindo em simbiose. O principal polímero extraído dos grãos de kefir é chamado de kefirano. Hoje já é utilizado em várias aplicações tecnológicas e funcionais, porém possui valores de rendimento baixo em metodologias de extração existentes. E pensando nisso, com o intuito de avaliar o crescimento da massa dos grãos de kefir, utilizamos diferentes temperaturas, concentrações de leite em pó e de grãos de kefir. Para fazer essa avaliação, cultivamos os grãos de kefir em leite integral reconstituído e nele foram fermentados. Durante o experimento, utilizamos as temperaturas de 20, 25 e 30 graus Celsius para incubação. Utilizamos também duas concentrações de leite em pó reconstituído, de 1 e de 10%, e três concentrações de grãos de kefir, 1, 5 e 10%, totalizando 18 ensaios. Os grãos de kefir foram pesados e adicionados ao leite para incubação em cada temperatura. Após o período de 48 horas, os grãos foram separados com auxílio de peneira em aço inox. Em seguida, os grãos foram pesados e a análise de acidez titulável do meio fermentado foi determinada. A fermentação foi realizada duplicata para cada temperatura de incubação. Bom, analisando os resultados obtidos na temperatura de 20 graus Celsius, como é possível observar na tabela, houve um decréscimo nas concentrações de 10% de grãos e 1% de leite. Isso se deve por ter uma menor concentração de substrato disponível, já que ocorreu na concentração de 1% de leite no meio que tinha a maior quantidade de grãos, que é os 10%. Esse fato não foi observado na concentração de 1 e 5% de grãos, pois a quantidade de nutrientes foi suficiente para o crescimento, ocorrendo o aumento da massa dos grãos. E na temperatura de 25 graus Celsius, também foi vista uma diminuição da massa de grãos nas concentrações de 1 e 5% de grãos e em 1% de leite. Assim como ocorreu na temperatura de 20 graus Celsius, a competição por substrato atenuou o crescimento dos grãos. Porém, com leite a 10% apresentou o melhor aumento de massa, com as concentrações de grãos de 5 e 10%, sendo a concentração de 5% de grãos e 10% de leite a melhor combinação entre os ensaios. Por fim, na temperatura de 30 graus Celsius, houve redução do crescimento dos grãos em todas as concentrações com leite em 1%. E nessa temperatura foi obtido o maior crescimento dos grãos, com a concentração de leite em 10% e grãos 5%. Agora, comparando os resultados da acidez titulável realizadas no meio fermentado, pode ser visto que a maior produção de acidez ocorreu com 10% de leite e 10% de grãos. Por mais que tenha tido o maior crescimento, nessa temperatura, a maior produção de ácido foi muito intensa, descaracterizando o kefir, que de acordo com a legislação deve ter 1% de ácido lático. Isso que torna a temperatura de 25 graus Celsius, 10% de leite e 5% de grãos a melhor combinação, pois houve aumento da massa e a produção de ácido lático não foi tão expressiva. Portanto, pode-se concluir que o uso de diferentes temperaturas e concentrações de grãos e substrato na fermentação do kefir possuem viabilidade. Pode-se concluir também que 5% de grãos de kefir a 25 graus Celsius apresenta o maior aumento de massa dos grãos, com produção de acidez próxima ao limite estabelecido na legislação. E também que o uso da concentração de 1 e 5% de grãos de kefir a 30 graus Celsius apresenta o maior aumento de massa dos grãos,
porém com maior produção de ácido lático. E é isso, obrigada pela atenção.